Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Banana. Eu sou a Bárbara e falo aqui direto de Londres. E eu sou a Ana, direto de Porto Alegre. Aqui a gente fala sobre tudo, com uma pitada de humor, reflexão e, claro, a gente descasca muita banana. Verdade. Então, Aninha, a crise dos 30. Aquela fase em que a gente começa a gostar de vinho caro, sentir dor na lombar e ter saudade da época que a gente não precisava marcar, agendar médico. Total. Quando a gente fala da crise dos 30, eu me lembro daquela música da Sandy, inclusive, que é sobre, acho que quando ela fez 30 anos, né? Sou jovem para ser velha, É, mas velha para ser uhum, jovem. Então, total. verdade. Tem muitas mudanças, né, que acontecem aí quando a gente faz os 30 anos, né? Nós já passamos um pouquinho, já está quase para a crise dos 40. 40. Ai, não, amiga, calma. Não Ah, coloca aí, como que dizem, a carroça na frente dos bois, por favor. 30 ainda, tá? Deixa ai, os enta para depois. mas tem muitas mudanças, então, que acontecem, né, com a gente, especialmente agora falando das mulheres, que a gente pode falar melhor, né? E elas estão relacionadas ao nosso corpo, aos nossos gostos, às nossas manias. Bárbara, o que, que mudou para ti? O que, que tu sente que mais mudou dos 20 para os 30? Ai, eu acho, Aninha, ali, parei, sabe, de tentar agradar todo mundo. Quem gosta fica, quem não gosta, beijo, tchau. Meu rolê preferido, mercado, né? Como a gente já falou aqui em outro episódio. Vinho com queijo em casa, que mais? Comecei a sentir dor na lombar do nada, simplesmente porque existo, né? Umas coisas assim. E tu, amiga? Não, total. Isso que tu falou da dor na lombar. Guria, Gente, eu lembro que, né, verdade. além da questão física, também tem as paranoia psicológica, né? Antes de eu começar o meu tratamento para ansiedade, eu tava com umas crises de pânico e teve um dia que eu fui dormir na casa de uma amiga, da Marla, Uhum. que tu conhece, porque eu não conseguia dormir sozinha. Eu estava sozinha em casa e eu não conseguia pedir se eu podia dormir lá. Eu dormi no sofá. Menina, no outro dia eu acordei e eu fui me abaixar para pegar alguma coisa no chão. Eu me travei, mas me travei que eu fiquei assim, eu pensei assim, meu Deus, agora eu vou ter que ficar dobrada pro resto do dia. E comecei a me esticar, fiz assim, mas eu fiquei acho que uma semana com aquela dor. E é assim, do nada aparecem dores que eu nem sabia que existiam, especialmente nas costas, né? Assim, Exato. Isso aconteceu, inclusive, hoje de manhã. Eu queria dormir até mais tarde. Era 7h30. E eu tive que levantar porque a minha lombar estava doendo. E, tipo, me virava por outro lado ali. Nenhuma posição. Eu tava com vontade de ficar mais na cama, mas eu tive que levantar porque eu estava com dor na lombar, gente. ai, total. Mas assim, além das dores, o que que mudou para mim? Acho Uhum. que o álcool não metaboliza igual, então quando eu era nova, a gente, né, nossa geração é uma geração que começou a beber cedo. Uhum. Diferente, né, da geração atual, que eles, assim, eu percebo que eles bebem menos que nós, na nossa época de juventude, né? Então, eu lembro que, assim, eu bebia, no outro dia tava bem, né? A gente começou a beber, era muito cedo, na verdade, né? Nem precisava, mas eu, pelo menos, né? E daí, hoje em dia, gente, para começo que eu mal bebo, né? Hoje em dia eu mal bebo. Bebo um vinhozinho e tal. Assim, o retrato da do millennial 30 mais sou eu. Então é isso, o álcool não metaboliza igual, a dor nas costas. E os meus gostos também mudaram. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de ficar até mais tarde, porque eu tenho muito sono. Eu sempre fui cansada. Meu pai falava, meu Deus, como tu dorme, né? Eu lembro. Bem, Então, assim, mas eu ia, por quê? Porque eu tinha que estar no rolê. Hoje em dia eu não tenho que estar no rolê. Eu não quero estar no rolê. O meu exato. rolê é café da manhã. Eu gosto de convidar as pessoas para tomar café da manhã e café da tarde. Então, algumas das mudanças que tiveram aí é no tipo de programa, né, que eu gosto de fazer.
Sim, por exemplo. Eu nunca fui de beber, né? Mesmo assim, mais jovem, nunca fiquei bêbada, assim, nunca tomei um porre, nunca fui. Então, para mim, continua ali no meu Nada. vinhozinho, mas sempre foi assim, sempre foi. Geralmente eu era aquela amiga que dava a carona, que levava o pessoal ali, ficava responsável, então não bebia nas baladas, né? E total, né, amiga? Eu até inclusive te marquei esses dias na programa ali no negócio de café da manhã, porque aqui tá rolando umas baladas, balada de café Uhum. da manhã. É a minha cara, eu preciso ir qualquer dia, vou achar uma por aqui e ir por aqui. Gente, imagina, balada, uma musiquinha, café da manhã, né, ali, cafezinho, croissant, musiquinha, olha só que tudo. É isso, para mim tá ótimo. É esse tipo de balada que eu gosto atualmente. Ai, total. Não, desde que a música não esteja tão alta a ponto da gente não conseguir se ouvir, né? Exatamente, né? Tem tudo isso, é música que não pode estar muito alta, cadeira, né? Lugar para sentar, essencial, essencial. Essencial. E, e que E- eu ia dizer que não era mentira, gente. Você vai falar alguma coisa? Fala aí. Não, mas também tem assim, né? O que a gente acha que seria, né? Nos 30 ali. Porque eu com 30 achei que ia estar, sei lá, aquela milionária, com filhos. E na real eu tô aqui pagando boleto, esquecendo roupa na máquina aí, 2 dias, né? Enfim. Ai, sim. Eu lembro que a expectativa minha em relação aos 30 e poucos anos era de que eu seria uma senhora. Eu sou uma senhora, né? Mas uma jovem senhora. Nunca esqueço, abre parênteses, que eu fui com uma amiga minha, que ela recém tinha ficado solteira depois de anos namorando, e ela falou: Aninha, eu quero ir no planeta Atlântida. E eu disse: beleza, vamos. E nisso eu já tava com, sei lá, 30. Mas assim, agora já passaram uns bons anos, acho que menos de 30, acho que eu tinha 29, alguma coisa assim. Então faz um tempinho já. E daí a gente foi no Planeta Atlântida. Que eu ia, que é um festival aqui do Rio Grande do Sul, né, e tal, de música, bem famoso e tal, que eu ia quando eu era, tipo, adolescente, assim. E daí, na fila, um adolescente falou, moça, eu lembro que aquilo, assim, eu falei, moça? E daí um adolescente passou meio bêbado também, e encostou com o dedo no olho da minha amiga e falou assim, nossa, quase arranquei o olho da mulher. E daí foi naquele momento que eu vi, opa, não tô mais tão jovem. Mas com os 30 anos, eu me vi assim como esses adolescentes me viram. Eu achava que eu ia estar com a vida resolvida, que eu ia ter uma casa, filhos, casamento, porque era o roteiro, né, que nos era, não imposto, mas era a história que nos era contada, especialmente como Uhum, mulher, do papel que eu tinha que desempenhar e das oportunidades que a vida poderia nos dar, né, eu acho. uhum, Eu não me frustro por isso não ter acontecido, porque acho que vivi muitas coisas legais e tu também, né? Às vezes me frustra pensar a dificuldade que é hoje, né, aos 35 anos, você não ter uma casa própria. Ah, mas por que que tu não teve uma casa própria se tu tem, né, um trabalho e tal, que é a vida, né? Porque é a vida não que vamos é. entrar muito aí, senão vai ficar deprê. E assim, o quão própria é a minha casa se minha casa está para o banco, entendeu? Você sabe aquela coisa assim, é uma coisa, eu compro uma Aí casa, a já gente comprei a fica, casa, à vista. aí a gente fica pensando, não deveria ter gastado ali, aqui, deveria ter economizado. É. Se eu tivesse E, ido comprar, né, terrenos quando eu estava no útero, por exemplo, em vez de ter ficado lá, hoje eu teria propriedades. é Ah, verdade. Deixa eu só falar que Planeta Atlântida, eu fui uma vez, eu tinha o quê? Uns 17 anos. E eu jurei pra mim, eu sempre tive uma vibe meio idosa. Eu jurei pra mim, nunca mais. Eu lembro que eu fui com uma amiga, e eu nunca curti muito essa coisa, multidão, ficar lá. E aí essa minha amiga queria super cedo, tipo, sei lá que hora que abria os portões. E nós fomos, sei lá, era chegando, umas sei 4 da lá, tarde, eu acho que abri os a portões. gente chegou lá umas 2 da tarde, abriu o portão, lá os portões 4. E o show começava, sei lá, quase meia-noite.
eu assisti só o primeiro show, que eu lembro que foi da Ivete Sangalo. Ela nem terminou ali o show. Eu disse, não, vou embora, pra mim já deu, era 2 da manhã. Imagina, 2 da manhã, cheguei lá 2 da tarde, já tava lá. E era recém, tá, eu tava recém no primeiro show. E eu liguei, meu pai era vivo na época, e eu disse assim, vem aqui me buscar agora. Ah, não sei o que, recém começou, porque meu pai sempre foi aquele pai, assim, que ainda super incentivava, não, vai curtir, vai, né? E eu não quero, vem aqui agora, aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada, só tô cansada, já tinha até choveu no dia, vem me pegar aqui agora. E ele foi, assim, não me xingou, assim, ai, Bárbara, né? Devia ter ficado lá, aproveitado. Não. E nunca mais, e não pretendo, né? Não tem nada contra, é super legal quem vai, quem curte, é super legal mesmo. Não, assim como eu também Super não iria, legal. adoro a Lady Gaga, mas eu não iria no show lá no Rio de Janeiro. Total, gente. Não, eu iria se eu fosse paga para ficar no VIP. Exatamente, se fosse ali na área VIP, outros 500, mas agora, e lá atrás, sei lá quantas pessoas Milhões de tinham, milhões pessoas. de pessoas, para ver, não, gente, não tem. Não, e assim, como eu falei, se eu fosse paga para ir, porque eu não tenho condições para isso, né? Você não iria pagar para ir ver, porque também eu ia cansar. Começa tarde. Sim. Ai, não, Né? gente. Mas assim, eu na juventude eu era como você e a Bárbara ficaram amigas, enfim, porque tinha uma amiga em comum que também era meio louca, né? Acho que é a mais louca que nós até hoje. Sim. E a gente se conheceu, e daí fechou, né? Mas assim, se fosse na adolescência, provavelmente a gente não seria amiga, porque a Bárbara é Sim. idosa desde que nasceu, ela não é que nem Benjamin Button, ela tá, é o Uhum. contrário, ela Ao tá regiminando. contrário. Ai, mas Bárbara, Ai, tem ai. alguma coisa Mas, na tua vida assim que tu se frustra, ou que tu pensa assim, nossa, eu queria uma vida, uma imagem tão diferente? Claro que a gente não tem que olhar para o passado e ficar remoendo, né, esses planos, mas o quão uhum. diferentes eram de fato, assim, o que que tu sente mais que pesou das tuas expectativas em relação à tua realidade agora? Ai, Aninha. Eu não consigo ver, assim, nenhum. Eu acho que é mais a questão, né, que tu sabe, assim, e atualmente é engravidar, né? Não é fácil engravidar. As pessoas acham que é muito fácil ali, que vai. E não, gente, não é fácil, né? Já tive aí perdas. Esses dias eu estava vendo até um vídeo da Mariana Rios, eu acho que ela está fazendo aí, postando, né? E me identifiquei muito assim, porque as pessoas acham, é super fácil. E, gente, não é. As pessoas acham, vou parar de tomar ali o comprimido, né? E não, tem todo um. Não é assim, acredito sim, tem pessoas que vai ser super. Então, eu acho que atualmente isso, assim, tem me deixado um pouco assim frustrada, sabe, um pouco para baixo, porque tá tudo certo comigo, e enfim, não tá dando, mas em breve é isso. Espero que esse ponto aí, enfim, Também, logo também venha aí. sim. Mas, eu acho que assim, né, resumindo, a gente cresce, né, Aninha, achando que tem que cumprir fases, né, Uhum. ali como se fosse um videogame. Só que ninguém conta, né, quando a gente é criança, que esse jogo aí muda o tempo todo e que às vezes a gente está ali no nível 30, né, com outro mapa já, outra regra, e tá tudo bem também, né? Eu acho que assim, resumindo, é isso, assim, tudo muda, a gente está sempre mudando, né? Acho que Uhum. é isso aí. E também eu acho que é isso, tudo muda, né? Acho que a única constante da vida é a mudança. E talvez se a gente elaborasse isso melhor quando nós somos mais jovens, né? E talvez seja algo que essas gerações mais jovens, mais, né, novas, estão recebendo um pouco mais de guidance, assim, do quanto a gente não pode de fato
entender e ver a vida como uma receita de bolo. Isso é porque, né, a gente vem aí de uma geração que ela foi essa geração que migrou, a gente escreveu carta e escreveu e-mail, né? Olha que loucura. E o A quanto, gente né? tinha o disquete. A gente tinha o disquete, né? A gente tinha disquete, e a gente literalmente mandava carta pelo correio, eu mandava para me comunicar, por exemplo, com essa minha amiga que eu fui conhecer o filho ontem, que eu te comentei. A gente falava por carta, porque nós morávamos em cidades diferentes, mas assim, viemos de uma criação em que nossos avós, nossos pais, eles tinham uma receitinha, entre aspas, de bolo. E Uhum. acho que a internet, né, o advento tecnológico, ele trouxe muito essa questão das possibilidades, né? Então, a gente tem maior volume de informação, então mais possibilidade de informação, maior possibilidade de escolha. Hoje em dia, né? Imagina, na época dos nossos pais, para uma pessoa viajar e morar em outro país, a dificuldade que era, talvez fosse mais fácil ficar. Tem gente que diz, antigamente era mais fácil, chegava aqui, conseguia, beleza, mas quantas eram as pessoas que conseguiam ir, né, até overseas, que eles falam, né, tipo, atravessar os oceanos. Então, assim, muita coisa mudou, a gente tem mais possibilidades hoje. E entender, né, que a vida não é uma receita de bolo. Acho que é fundamental. Porém, apesar de a vida não ser uma receita de bolo, enquanto a gente vê nas redes sociais uma nova receita de sucesso para os 30, 40 a mais, né? Que é Exato. a casa minimalista, com a planta lá, o bambuzinho, ou aquela que é tipo uma, não sei o nome, que é tipo uma folha, assim, com empreendedor. Tem Uhum. mais isso, né? Que agora ser CLT é horrível, né? A geração nova tá. Mas assim, a gente vê, muitas Sim, pessoas, ou eu sou um CLT que ganha muito bem, eu viajo o tempo inteiro, ou eu sou empreendedor de sucesso, eu tenho um corpo sarado, eu sou saudável, eu tenho, para quem tem filhos, né, meus filhos vão para, né, fazem 1001 atividades, ficam aqui postando. É mais uma vez aquilo que a gente já falou, né, lá no nosso sim. primeiro episódio, do tipo, a vida é perfeita. E daí eu paro e olho, tá, eu tô aqui, tipo, assim, olhando o Netflix e pensando se eu peço uma pizza ou não, porque Total. tá. Então, Não, é bem isso. Eu vejo, tipo o que tu falou ali, a gente, né? Eu vejo o pessoal ali casando em castelo e penso, gente, eu fico feliz que eu consegui arrumar a casa hoje, entende? Então, mas eu acho bem bacana, assim, a gente tá começando, né, Aninha, a falar disso, né? Porque é só falando que a gente desarma, né, esse ciclo. E quando a gente escuta, assim, alguém dizer, ai, também tô perdida, também aí tô nessa fase aí, tô cansada, né, também não sei o que tô fazendo na minha vida, né, eu acho que dá um alívio, sabe, um tipo de abraço, assim, invisível que diz, tá tudo bem não estar tudo bem, né, uhum. então, acho que é isso, assim, bem bacana a gente tá falando sobre isso. Total. E assim, né, sempre lembrando que aquilo que tu sempre fala, né, Pá, que são recortes, né, que nem tu trouxe, eu vejo gente casando em castelo, eu falei, né, eu vejo, pessoa ali, toda empreendedora de sucesso, isso e aquilo, ou viajando para vários lugares. São recortes, né? Então, todo mundo tem coisas boas e coisas não tão boas na vida, mas a gente acaba vendo só as coisas boas, né, nas redes Uhum. sociais, por exemplo, que a gente acaba pensando que assim, nossa, mas o que Que eu tenho não é o suficiente. Sim, bem isso. A gente é porque é aquilo, né? As pessoas acabam postando ali esses recortes, e aí às vezes, tipo, tu não tá numa fase muito legal e tu olha ali aquela pessoa que tu segue, nossa, que vida perfeita, por que que a minha vida tá aqui uma bosta, né? E não, gente, não é assim. Por trás daquilo ali tem muita coisa que não tá sendo ali postada, né? Uhum, uhum, Né? exatamente.
E é normal, né, a gente, enquanto adultos, às vezes querer o alento de um adulto premium, né? Assim, infelizmente, às vezes a gente não consegue, né? Não tem o adulto premium, mas para quem tem, né, acho que é normal também sentir, nossa, mas parece que eu já tinha que conseguir resolver toda a minha vida, né? E daí a gente se dá Uhum. conta que quando a gente era criança, os nossos pais, imagina, eles eram que nem nós, né? E até hoje, assim, Uhum. todo mundo Sim. tentando entender como resolver os seus problemas, as suas questões e viver a vida da melhor forma possível. Então, né, tem umas coisinhas ruins, mas também tem coisa boa, né, Com Bah? certeza, né? Tem coisa boa também. Eu acho que assim, depois ali dos 30 a mais, eu acho que eu pelo menos, eu acho que eu filtro melhor, assim, o que vale a pena, sabe? Tô mais segura, mais fiel, assim, ao que eu gosto e com certeza com muito menos paciência para agradar todo mundo. Total, assim, essa coisa assim que eu pelo menos tinha antes, de agradar, não. O aprender a dizer não sem culpa, isso ainda é um pouco assim, essa questão do não, para mim, pelo menos, mas com certeza já melhorei bastante, assim, essa questão do não sem culpa, sabe? Eu acho que é uma fase, para mim, onde o silêncio é sempre muito bem-vindo, sabe? Que o descanso é mais valorizado, o amor próprio começa a crescer devagarinho, sabe? Mais com raízes profundas, sabe? Acho que aos 30 ali, a gente pode não estar ali com a vida perfeita, como a gente falou, se é que existe, né? A vida perfeita. Mas ela começa, enfim, fazer mais sentido, Uhum. né? Eu escuto na tua fala, assim, muito algo que eu também sinto e que para mim demorou um pouquinho mais do que os 30, assim, tipo, né, teve uns, passei um pouco dos, né, foi mais agora para os 35 que eu tô, que é a valorização da tua autenticidade, de quem realmente tu é, se aproximar dos Uhum. teus valores. Eu acho que os 30 tem muito disso, né? Essa coisa que tu falou de não querer agradar. Tem alguma coisa que tu sente que tu fazia lá nos 20, né, que hoje em dia tu não faz mais para querer agradar os demais? Eu acho que é muito, para mim, assim, essa coisa da veste, assim, vestimenta, nossa, me preocupava muito, assim, porque eu sempre gostei de usar umas coisas mais coloridas, diferentes, assim. E lá atrás, né, assim, eu sempre ficava, o que será que vou sair na rua, vão pensar? Tipo, amo Crocs. Não sei se tu gosta, amo Crocs. E eu lembro que, não vou sair com Crocs na rua, sei lá, vão dizer que. E não, hoje em dia eu pego meu Crocs, vou pro parque, saio, adoro, e sabe? Essa coisa assim, tipo, não, pensem, quer aí julgar aí o meu estilo? Não tenho, o que eu achar que eu tenho que usar, eu uso. Se eu achar que eu tenho que pintar meu cabelo amanhã, acordar e achar que quero pintar o cabelo de cor de rosa, eu vou pintar. Porque eu não Uhum, tô nem aí, porque os outros vão, a Bárbara, não. Eu acho que isso, assim, uhum, isso marca bastante, assim, porque eu realmente ficava assim, mas não vou usar essa calça aqui, tá apertada, sei lá. Não, hoje em dia eu não tenho mais isso, assim, me libertei disso, assim. ai, total. Tu perguntou do Crocs, né? Eu acho super confortável, real, mas eu não tenho. Eu só usei dos outros emprestados, assim, tipo, para ver se era gotoso. Então, se alguém quiser me dar um Crocs, Ai, gente, me mandem. quando eu Mandem for ver. para aí, vou te levar aí um Crocs, então. Tá, pode ser tu, amiga. Vai que alguém queira mandar, me mandem. Podem me Tipo mandar algum assim, tempo daí. Crocs, me nota. Me nota, Crocs. Uh, mas assim, isso que tu falou, total. Acho que eu sempre tive, porque a gente tem essa questão com a autoimagem muito grande, eu sempre quis estar dentro de um padrão. Então, por muitos anos ali, durante meus 20, eu lutava muito para tentar estar dentro de um padrão estético XYZ. Isso vai muito além de corpo, assim, vestimenta, maquiagem, cabelo.
ao mesmo passo que eu sempre fui uma pessoa, eu atualmente não me maquio tanto, mas eu gostava, eu acho que é uma expressão de feminilidade, eu sou uma pessoa bem artística, então gostava, né, até gostava de fazer maquiagem colorida e tal, antigamente, né, mas com isso tudo trazer que, hoje em dia, eu consegui entender o que é meu e o que não é meu nessa história toda, né, então eu percebi que eu consigo, que eu gosto de umas roupas às vezes mais diferentes, eu gosto, sim, eu só não me visto melhor, com roupas mais diferentes, porque eu gosto muito de estampa e coisa assim. E daí, né, gente, tu usa estampa ali 3 vezes, 2 vezes, não, eu posso usar uma vez na semana, porque todo mundo nota a roupa. Então, assim, né, daí depois tu vai, mas não tem problema tu repetir. Não tem, entendeu? Mas eu digo assim, coisa na minha Claro que não. cabeça. Mas eu falo, acho que eu comecei a identificar muito mais isso, assim, quando é que eu me visto para agradar aos outros e quando eu me visto para me agradar. E atualmente eu me visto para me agradar. Então, se um dia eu não tô ou me arrumo para me agradar, se um dia eu não tô afim, se não tô afim. Mas imagem é muito importante, não sei o quê, especialmente no corporativo, né? Eu que estou no corporativo, enfim, acho que sim, né? A gente se molda de acordo com o ambiente, mas para mim, Ana, eu prefiro muito mais ser fiel à minha verdade do que tentar me adequar a um ambiente. É óbvio que a gente tem que abrir, a gente vai abrir concessões durante a nossa vida, né? Para tentar se adequar, mas para mim isso bate muito. Acho que os 30 é uma fase da gente começar a olhar para si com mais carinho mesmo. Uhum. Mas né? Que legal. Enfim. Super curti o nosso papo hoje. Uhum. E para você, se a crise dos 30 tá batendo, já bateu na porta de vocês há um tempo, vocês ainda estão ali em crise, chama ela para o café. Ou se vocês estão em Porto Alegre, me chama, vocês estão em Londres, chama a Bárbara para um café. A gente vai gostar de conversar. Né? A vida é isso aí, a gente vive, erra, ri de si mesmo, é sinal de maturidade. E assim, aos 30 anos, gente, a gente não dificilmente vai ter tudo, mesmo para quem tá com tudo aquilo que a gente falou. Mas eu tenho a casa, a empresa, o filho, e eu ainda me sinto perdida. Ou eu viajo o mundo inteiro, tenho meu trabalho, só que ainda me sinto perdida. Eu acho que a gente nunca vai se encontrar 100%, né? Aquilo que a gente fala, né, Bá, de curtir mesmo o caminho, a jornada, e tu trouxe ali, né? Com certeza. Mudança. Com certeza. Então, esse foi mais um episódio do Banana. Se fez sentido para ti, compartilha com alguém, espalha essa conversa gostosa. E segue a gente nas redes sociais, @Banana Podcast Oficial. Até mais, beijo. Até, tchau, tchau.